Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do curso Exatas. Quem vos fala é o professor Lindenberg e nessa série de videoaulas nós vamos trabalhar ou vamos produzir um material direcionado para você que está se preparando para o concurso da FCRIA Gestão e APEM. Concursos serão elaborados pela FCC. Então, para não perder nada do que nós vamos produzir, se inscreve no nosso canal, dá o joinha para ajudar nosso trabalho e vem com a gente. O tema agora, o tema inicial, é referente ao tópico 1 e fala sobre números inteiros. Sobre números inteiros tem uma série de detalhezinhos importantes a serem vistos. Então, vamos trabalhar os principais e qualquer dúvida, escreve no comentário que eu vou produzindo mais coisas, eu vou tirando dúvidas, certo? Que eventualmente possam surgir. Olha comigo, números inteiros. Para organizar os números inteiros, nós fazemos o seguinte, a gente constrói uma reta e para que essa reta seja entendida, seja organizada, o primeiro passo é definir uma origem, certo? Nós definimos a origem. Professor, mas por que definir uma origem? Senhores, a partir da origem nós vamos referenciar da seguinte maneira. Valores que estão à direita da origem serão positivos e valores que estão à esquerda da origem serão negativos. Perceba a necessidade que surge de você criar uma simbologia para representar números que estão à direita e números que estão à esquerda da origem. E essa simbologia é justamente o sinal. O número que está à direita da origem, por exemplo aqui, ó, o número 1 ou o número 2, e aqui eu vou colocar até o número 3. Esse número recebe um sinal indicativo para sabermos que ele está à direita da origem. E esse sinal aqui, ó, é o sinal de mais, tá certo? Para os números que estão à esquerda da origem, o número da esquerda, a gente coloca aqui, ó, o 1 à esquerda, o 2 à esquerda, opa, já coloquei o sinal. O 2 à esquerda, o 3 à esquerda, e para representar os números à esquerda eu coloco o símbolo de negativo. Perceba que o símbolo mais ou o símbolo de menos, o símbolo positivo ou negativo, serve não para dizer quem é maior que quem, e sim apenas para indicar que o número está à direita ou à esquerda da origem. Para eu saber quem é maior que quem, eu vou seguir a seguinte regra. Observe atentamente o que se segue. Observando aqui a reta, olhando aqui essa reta dos números, um detalhe importante a ser percebido é que essa reta está ordenada para a direita. Ou seja, um número quanto mais à direita ele estiver, maior ele vai ser, tá certo? Então, os números crescem nesse sentido, tá certo? Crescem para a direita, pessoal. Os números crescem para a direita. Isso é importante porque, às vezes, a intuição pode levar a perceber ou entender de forma errada esse fato. Então, por exemplo, se eu for comparar os números menos 2 e menos 1, quem é o maior? É o menos 2 que é maior? O menos 1 que é maior? Como é que eu faço para saber quem é o maior? Muito bem, pessoal. É simples, é só você olhar. Ó, quem está mais à direita? Quem está mais próximo da origem? Quem está mais próximo da origem é o menos 1. Então, isso quer dizer que o menos 1 é maior que o menos 2. Ou seja, simbolicamente, algebricamente, a gente pode representar assim, ó, que o menos 1 é maior que o menos 2. Assim como, por exemplo, ó, o menos 2, ó, se eu comparar o menos 2 e o menos 3, o menos 2 é maior que o menos 3. E aí, ó, se eu comparar o menos 1 e o menos 3, quem é que está mais à direita? O menos 1. Logo, o menos 1 é maior que o menos 3. Aqui não fica difícil de perceber não, né? Ó, o 1, o 2 e o 3, você consegue intuitivamente saber quem é maior que quem. Quem está mais à direita, aqui não precisa nem da regra. Ó. Só em você, a sua intuição natural consegue dizer que o 3 é maior que o 2, maior que o 1, né? Isso 100 é maior que o 90, que é maior que o 30. Mas, professor, por que surge essa dúvida? De onde é que vem? Professor, tem uma história de módulo, né? Você lembra desse detalhe? Pois bem, vamos falar disso agora. Módulo de um número inteiro, ou módulo de um número qualquer. O módulo, pessoal, o módulo, na realidade, essa simbologia módulo, se refere ao interesse. Quando você quer pegar o valor positivo de um número, você diz que você vai pegar o módulo.
E essa ideia de módulo está ligada justamente à distância ou tamanho do número, não é isso? A distância que o número está da origem. Resumidamente, é o valor positivo do número. Pense assim comigo, ó. Você representa por essa simbologia de duas barras e, por exemplo, se eu tenho o meu número menos 2 e quero calcular o módulo de menos 2, é só saber o seguinte, ó, que o módulo de menos 2 é mais 2, ou simplesmente 2. O módulo de menos 3 seria quem? O módulo de menos 3 é mais 3. Professor, quer dizer que calcular o módulo é tornar um número positivo? É mais ou menos isso. A ideia de módulo vai um pouquinho mais além, ó. A ideia de módulo, mesmo o conceito de módulo, ele está relacionado... Opa, voltando aqui. O conceito de módulo está relacionado à seguinte ideia, ó. A distância que o número está da origem. Então, ó, menos 2, aqui é o 0, o 1 e o 2. É interessante que você perceba os números inteiros como sendo saltos. Você pula e você vai para o número inteiro. Então, do 0 para o menos 2, você dá um salto desse tamanho aqui, ó, do 0 para o menos 2. Olha o tamanho do salto. Do 0 para o menos 1, um salto menor. Se a gente pensar as coisas em termos de tamanho de salto, quem está mais distante, ou qual a distância desse número aqui, ó, para a origem, nós caímos na ideia de módulo, porque o módulo é justamente isso, é a distância que o número está da origem. Então, por exemplo, ó, o número menos 2 tem um módulo maior que o número menos 1. Ó. Esse aqui é o módulo de menos 2, esse aqui é o módulo de menos 1. Por quê? Porque ele tem uma distância maior. Então, veja comigo, o módulo tem a ver com o tamanho, né, a distância que o número está da origem. Então, isso não confunda. Se eu sei, ou melhor, se o módulo do número menos 2 é maior que o módulo do número menos 1, isso não quer dizer que o número menos 2 é maior que o número menos 1, não, pessoal. Entenda que o maior número está sempre à direita, apesar do módulo dele ser, certo? Apesar do módulo do menos 2 ó, ser maior, o número menos 1 é maior que o número menos 2. Isso é interessante, você não pode confundir esse detalhe, fique bem atento para isso. Em algumas situações pode ser que o FCC cria um problema onde você se enganche com isso, mas se você lembrar que quem está mais à direita é positivo, quem está mais à direita é maior, você não vai ter problema nenhum. Beleza? Muito bem, pessoal. Vamos falar agora sobre sinais. E aqui é bem interessante que você entenda o seguinte. Um sinal, ora pode representar uma operação matemática e ora ele pode representar a posição do número na reta. Então, ó, veja comigo. Sinal de um número. O sinal, né? O sinal pode ser o sinal de um número. Se eu estiver considerando as duas possibilidades, o sinal pode ser o sinal de um número. Sinal de um número. O sinal de um número ele vai aparecer sempre à esquerda, certo? E o sinal ele só pode ser ou positivo ou negativo. Então, por exemplo, ó, eu posso ter o sinal positivo e o sinal negativo. Vem para cá. O problema é que, às vezes, você pode confundir o sinal do número com a operação a ser realizada entre os dois números. Então, veja, se eu tenho menos 3 mais o menos 2. Aqui, pessoal, que fique claro, a operação a ser realizada é a de adição. O número 2 possui sinal negativo. Fique bem atento a isso. Professor, mas às vezes a gente não subentende o sinal? Isso é verdade. Às vezes o sinal fica subentendido. Mas perceba que o sinal da operação nunca pode ser subentendido. E digo mais a você, que o sinal positivo é subentendido. O sinal negativo nunca será subentendido. Então, veja comigo. Às vezes você pode até escrever assim, ó, mais 2 mais 6, por exemplo. Essa soma pode ser escrita de duas coisas que você tem que perceber. Vamos avançar aqui. Ó. Eu posso escrever assim, como sendo 2 mais 6. Observe o detalhezinho. Ó. Bem aqui, eu não indiquei o sinal de mais, e aqui ó, também não indiquei, e aqui não indiquei. Ou seja, ficou subentendido que o sinal aqui era positivo e o sinal aqui era positivo. Eu coloquei apenas o sinal da operação. O sinal positivo pode ser subentendido, pessoal. Tá certo?
O sinal, quando ele é positivo, você pode não apresentar. Se for negativo, você é obrigado a representar esse sinal. Então, esse é um primeiro detalhe que a gente tem que perceber sobre a notação de sinais. Sobre notação, ainda tem uma coisa muito importante a ser destacada. Vou abrir um parêntese aqui e falar sobre notações. No tocante à notação, é importante que você saiba o seguinte, algumas coisas muito importantes. Que quando você tem, por exemplo, -1 multiplicando x. Aqui, pessoal, a gente, em regra, apresenta apenas assim, menos x. Veja que ficou subentendido o número 2 aqui, desculpa, o número 1. A gente não apresenta o número 1. Essa é uma forma de se simplificar a escrita desse produto aí. Outro detalhe importante sobre notação, que nós já falamos, né? Se eu tenho, por exemplo, se eu tiver mais 2x, por exemplo, se eu tiver com letras, você pode colocar simplesmente 2x. Se o símbolo de adição se o símbolo não é de adição, não indica a operação, então você pode subentender e descartar o sinal quando ele é positivo. Beleza? Agora, falando um pouco mais sobre essa ideia de notação, observe a seguinte situação. Se eu tivesse, por exemplo, -3 mais, deixa eu ver aqui, mais o -2, como é que deveria ser escrito? Deveria ser escrito nesse formato. Só que de forma resumida, a gente coloca simplesmente assim, -3, e aqui eu tenho dois sinais. Esse aqui não pode ficar subentendido. O que a gente faz? A gente agrupa aqui, menos o sinal negativo com o positivo, ficando apenas o -2. Perceba que, professor, como é que aconteceu? O que aconteceu aqui? Para a gente tratar melhor, entender melhor o que aconteceu aqui, desse número negativo e o positivo ficar apenas negativo, vamos partir agora para o nosso próximo tópico, que é o estudo das operações, ou melhor, o estudo das regras de sinais. Multiplicação de sinais iguais, sinais diferentes, soma de sinais iguais, sinais diferentes. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora das regras que se aplicam à multiplicação e divisão. E as regras são bem simples. Se os números possuem sinais iguais, o resultado da multiplicação é positivo. Se os números possuem sinais diferentes, o resultado da multiplicação ou da divisão é negativo. Vamos aos exemplos. Imagine o seguinte, que eu tenha o número -2 multiplicado pelo número, vou colocar a anotação de pontinho, -2 multiplicado por -1. Quanto é que dá o produto? Você pode até não saber quanto vai dar o resultado, mas uma coisa que você pode dizer antecipadamente é o seguinte, que se os números têm sinais iguais, o resultado é positivo, garantidamente. Se os números tiverem sinais iguais, o resultado é positivo. E o produto 2 vezes 1 dá 2. Um outro exemplo, vejamos o número -4 dividido, agora vamos ver uma divisão, dividido pelo número -2. Divisão de números de sinais iguais. Se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Garantidamente você pode dizer que o resultado vai ser positivo. Então, você mantém, você coloca o sinal positivo e divide. O 4 dividido por 2 vai dar 2. Vamos escrever a nossa regrinha aqui. A regra é a seguinte. Se eu tenho multiplicação ou divisão de números de sinais iguais, o resultado é positivo. Vamos para a nossa regra, que é sinais. Se os sinais são iguais, se eu tenho multiplicação ou divisão de sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais iguais, o resultado é positivo. Resultado positivo. Professor, e se fosse mais? Olha, se for mais, aí fica bem mais simples até, né? Se eu tivesse mais 2 vezes mais 5, por exemplo, isso seria quanto? Mais 10. Se fosse dividindo, mais 10 dividido por mais 2, isso seria quanto? Mais 5, tá bom? Muito bem, essa foi a nossa primeira regra. Se os números possuem sinais iguais, o resultado é positivo.
E aí, tem uma segunda situação, que é o fato dos números terem sinais diferentes. Se os números tiverem sinais diferentes, o resultado da multiplicação da divisão vai ser negativo. Vejamos o exemplo. Imagine a seguinte situação. Eu tenho menos 6 multiplicado por mais 2. Ora, se os números têm sinais diferentes, estou vendo que é menos, estou vendo que aqui é mais, então o resultado vai ser o quê? Negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. 6 vezes 2 dá 2. Então, eu coloco o resultado do sinal, depois efetuo a operação entre os números. 6 vezes 2, 12. E se fosse, por exemplo, vamos pegar aqui uma divisão. Imagine que eu tivesse 15. 15 ou menos 15 ou mais 15. Mais 15 dividido por menos 3. Pergunta que eu faço é, os sinais são diferentes? São. Se os sinais são diferentes, então o resultado vai dar negativo. Professor, não dá o sinal do maior? Não, pessoal. Multiplicação ou divisão. Se os sinais são iguais, resultado positivo. Se os sinais são diferentes, resultado negativo. Então, você já pode colocar aqui, ó, que o resultado é negativo porque os sinais são diferentes. Agora você vem e divide, ó. 15 dividido por 3, 5. Acabou-se. Então, vamos para a nossa regra, pessoal. Nós tivemos a regra aqui, ó. Sinais iguais, resultado o quê? Positivo. E se os sinais forem diferentes, ó? Se você tiver sinais diferentes, o que acontece com os sinais? O resultado da multiplicação, da divisão, o resultado vai ser o quê? Negativo. Resultado negativo. Só isso. Professor, mas e quando for letra? Muito bem, pessoal. Aqui eu quero que você pare e observe comigo. O que eu vou falar não é uma definição, uma coisa muito conceitual, mas funciona sim e você pode utilizar essa regra. Quando você estiver multiplicando, dividindo, somando, subtraindo, o que você vai fazer? Você vai pensar tipo assim, número com número, letra com letra, sinal com sinal. Você opera com os sinais, com os números e com as letras. Essa é uma dica que ajuda bastante para você não se enganchar em situações que envolvem números e letras. Vamos observar aqui um exemplo. Digamos que eu tenha menos 2A somado, ou melhor, menos 2A vezes, olha aqui, eu vou colocar entre parênteses aqui, menos 2A vezes mais 3. Olha aí, lembra que eu te falei? Número com número, letra com letra, sinal com sinal. Vou começar por sinal. Sinal com sinal. Estou vendo que a operação é de multiplicação. Multiplicação de sinais. Diferentes, resultado negativo. Agora eu vou número com número. Vamos ver. Ó. 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6, não é isso? E letra com letra. Ora, só tem o A, letra com letra vai dar o próprio A. Tá certo? Professor, e se tivesse outra letra? Ó, se tiver outra letra, aí você vai ter que utilizar as propriedades de potência. Eu posso já resolver um exemplozinho aqui para esclarecer melhor para você. Imagine que eu tenha a seguinte situação. 6x multiplicado por menos 2x ao quadrado. Professor, como é que faz essa? Olha aqui, ó, não mudou nada. Ó. Número com número, letra com letra, sinal com sinal. O sinal não está aqui. O bichinho está escondido. Que sinal é o que deveria estar aqui, pessoal? Sinal de adição. Quando é positivo, às vezes o cara não coloca. Então fica ligado. Mas com menos, ó, ou seja, multiplicação de sinais diferentes, resultado negativo. Agora eu vou número com número, 6 com 2, 12. Ó. Letra com letra, x com x ao quadrado. Ah, professor, e agora como é que fica? X vezes x ao quadrado. Pessoal, a gente vai ver mais à frente, mas aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, soma expoentes, e isso aqui fica x elevado a 1 mais 2, que é 3. Ficando x à terceira. Mas perceba que a regra de sinal não mudou. E lembra aquele bizuzinho que eu dei, ó, o bizu da hora, que é o seguinte. Sinal com sinal, número com número, letra com letra. Isso aí ajuda bastante. Vamos agora fazer um exemplo, né, envolvendo números, melhor, uma divisão. Se eu tiver, por exemplo, menos 24x elevado à oitava dividido por 3x elevado ao quadrado. Menos 3x ao quadrado. Como é que funciona aí? Lembra da regra que eu falei?
sinal com sinal, número com número, letra com letra, sinal com sinal, menos dividido por menos, sinais iguais, resultado o quê? Positivo. Agora, número com número, vem 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 dá 8. Letra com letra, eu tenho 8 elevado a 2, x elevado a 8 e x elevado ao quadrado. Se eu quero dividir esses dois números, ó, x elevado a oitava por x elevado ao quadrado, tem uma regrinha de potência e diz que eu subtraio os expoentes. 8 menos 2, 6. Vai ficar x elevado a 6. Depois a gente estuda isso aí com o desenvolvimento das aulas seguintes. Beleza? Tá aí, pessoal. Não tem erro, não. Número com número, letra com letra, sinal com sinal e as regrinhas dão certo. Beleza? Vamos passar agora para o nosso próximo detalhe a ser percebido. Um detalhe importante a ser percebido é o elemento neutro da multiplicação e da divisão. Esse elemento neutro é um número que você multiplicando ou dividindo não altera o resultado. Vejamos quem é esse elemento neutro, ou elemento que não influencia, que não altera o resultado. O elemento neutro, tanto da divisão como da multiplicação, é o número 1, é a unidade, tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver 1 vezes 4, é o próprio 4. 1 vezes 10 é o próprio 10. Se eu tiver 8 dividido pela unidade, é o próprio 1? Não, de forma alguma. É o próprio 8. É elemento neutro porque ele não altera a multiplicação ou a divisão. E às vezes, pessoal, é interessante que, por exemplo, ó, quando eu tenho aquele detalhezinho da notação, menos 1 vezes x. Menos 1 vezes x, como um elemento neutro, o que a gente faz em regra? A gente descarta o 1, porque ele é elemento neutro, e fica só o x. Então, da mesma forma, se eu tivesse assim, ó, x dividido por menos 1, eu poderia representar simplesmente menos x. O que eu posso compreender? Que sempre que eu quiser colocar o 1 multiplicando ou dividindo, isso não altera o resultado. E perceba o detalhe. Lá no estudo de frações, você vai perceber que para somar duas frações, você tem que ter os dois números no formato de fração. Para isso, às vezes, a gente coloca o 1 no denominador. Então, ó, se você tivesse, por exemplo, assim, ó, 2/3 mais 5, ao invés de colocar 5, você coloca 5 sobre 1. Por quê? Porque é o elemento neutro, não altera. E aí eu tenho os dois números na forma de fração e somo sem problema. Beleza? Agora tem um detalhe, pessoal. Tem um perigo aqui à nossa frente. E o perigo é o seguinte. Muita gente confunde e acha que o zero é elemento neutro. Isso parece bobagem, mas a relação entre o zero e a multiplicação e a divisão ela não é tão simples. Às vezes é até conflitante e pode gerar problema. Olha esse exemplo. O zero não é elemento neutro. Ele, na realidade, é o elemento que anula todo o produto. Se eu tiver 0 vezes 3, é quanto? É 3? Não, é 0. Se eu tiver 0 vezes 5, também é 0. 0 vezes x, não importa, vai dar 0. 0 vezes x elevado à terceira, também é 0. Na multiplicação, o zero ele não é o elemento neutro, é o elemento que anula tudo, que ele acaba a conversa. Ele destrói todo o termo. A divisão, isso aqui é na multiplicação. Na divisão, eu tenho que tomar cuidado, muito cuidado. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque, ó, uma coisa é o zero dividido por um número qualquer. Outra coisa é você dividir por zero. 0 dividido por 3 é quanto? Pensa comigo. Se eu não tenho nada e quero dividir por 3, cada um recebe quanto? Nada. Mas se eu tivesse o 3 e quisesse dividir por 0, dá quanto? Dá 0, professor. Dá não, pessoal. Isso não é verdade. O 3 dividido por 0 nem existe. Por quê? Para que haja a divisão, é preciso que o denominador não seja 0. Porque se o denominador for 0, a divisão não existe. Professor, então, sempre que eu tiver o 0 embaixo, a divisão não existe? Exatamente. Esse é o fato. Quando o 0 está no denominador, a divisão não existe. Se o 0 estiver no numerador, estiver na parte de cima, ou seja, 0 dividido por 5, por 10, vai dar 0. Agora, 5, 10, 20, qualquer número dividido por 0 não existe. Porque eu tenho que ter uma quantidade, né, diferente de 0 para repartir. Beleza?